Renan, eu queria saber se vocês estão bebendo da água de Pablo Marçal, que a gente viu na campanha em São Paulo, que ele teve ali uma conexão forte com periferias, né? Tentou se aproximar de jovens periféricos através do funk, através de algumas coisas culturais, tentou chegar nesse público, e eu vejo que essa pauta de desfavelização, talvez, ela tenha ali um interesse de uma aproximação de um lugar que a direita nem sempre foi tão amada assim, né? Ó, são dois temas. Um, o Pablo Marçal, se eu beber da água dele, eu morro envenenado, cara. Eu tenho asco desse sujeito. Tem metanol na água dele? Olha, é capaz de ter metanol na água dele, dado as relações do partido que ele participou com o primeiro comando da capital, então não duvidaria de haver um metanolzinho ali, mas ele é um sujeito tão tóxico que é capaz dele tomar metanol e ficar melhor, né? Eu tenho asco do Pablo Marçal e o que a gente faz é água e óleo, melhor, água e metanol, em termos de ação política. Eu entendo que ele tenha vindo com um discurso de prosperidade lá nas favelas, com esse papo, porque é um papo que ele poderia angariar eleitores. Mas quando a gente fala do tema de reurbanização de favelas, desfavelização, cultura de favelas, no início a tendência, inclusive, é a gente diminuir a nossa popularidade, porque as pessoas tendem a levar essa discussão para uma parte mais sentimental. Mas a gente precisa endereçar o problema. A gente precisa primeiro trazer o problema para depois vir com, vamos dizer, com a parte do convencimento. Muito bem. Diogão, você tinha pedido? Sim, vamos na coisa prática então, Renan. Você disse que o primeiro ponto é desfavelizar o Brasil. Eu não sei se você sabe, o Brasil é o único país, se não do mundo, das Américas, que tem lei nacional que estabelece que o lote mínimo para uma pessoa é 125 metros quadrados e que os loteamentos ainda tem que ter mais 35% de áreas verdes, ruas com 12 metros e etc e tal. Nacional. O que acontece? Nenhuma cidade média e grande tem um único loteamento legal. A lei brasileira e dos municípios entregou toda a urbanização da periferia na mão do crime organizado. O seu partido, ou melhor, o MBL, já tem deputados federal, estadual e vereadores. Aí eu pergunto, em termos práticos, o que vocês já determinaram a eles que fizessem para resolver essa questão de entregar a moradia popular na mão do crime organizado? Vamos lá, primeira coisa, a gente tem que entender que o processo histórico que gerou as favelas, ele é anterior à formação dos principais cartéis do crime organizado. Eu concordo com você com esse processo legiferante exagerado que a gente tem por parte do Estado brasileiro, que faz com que quase todo mundo esteja quase sempre na ilegalidade, mesmo quem tenha, por exemplo, um título de propriedade correto, uma propriedade construída com área autorizada, né, pela prefeitura e pela fiscalização. Mesmo um cara que é comerciante, para se adequar a todas as regras, ele sofre pra caramba. Quando a gente pega, então, voltando no tempo, a gente tem um processo acelerado de favelização que acontece no processo de êxodo rural, que a gente teve especialmente nos anos 60, 70 e 80, em que São Paulo, Rio de Janeiro, mas praticamente todas as capitais do Brasil começaram a se favelizar. Por diversas razões, o Estado brasileiro, especialmente dos anos 70 para frente, parou de formar capital físico, né, e infraestrutura. Nossa capacidade de investimento em infraestrutura diminuiu demais da crise do petróleo para frente. Depois teve a Constituição de 88, que aumenta muito o gasto com custeio e diminui o espaço para investimento em infra. E ali, especialmente nos 80 e 90, você começa a ter esse processo de ocupação dessas áreas de periferia, áreas de favela, pelo crime organizado, né? O Comando Vermelho surge ali pelos anos 80 e na virada dos 90 para os 2000 surge o PCC aqui em São Paulo. Hoje, né, dado que esse processo de êxodo rural não é tão acentuado como houve naquele período, naturalmente, você tem um processo novo de invasões, e acho que você deve acompanhar, de áreas de manancial, por exemplo, como acontece aqui em São Paulo, ou com as milícias no Rio de Janeiro, o caso clássico lá do Rio das Pedras, lá com aquela turma, que inclusive o Flávio Bolsonaro tem coisas estranhas a contar sobre aquilo, você ocupa ilegalmente, você faz uma espécie de uma grilagem urbana, e aí você constrói casas e vende, e garante a propriedade sobre essa área através da autoridade que o crime tem sobre aquele território, né? O que o MBL tem para fazer sobre isso é propor, aí sim, uma guerra contra o crime organizado, leis mais duras, para enfrentamento a essa estrutura política, só que do ponto de vista de infraestrutura e de urbanização, aí a gente teria que chegar ao Poder Executivo para ter realmente um plano nacional ligado a isso. A gente está discutindo internamente com o Kim para a gente tentar pensar um marco regulatório que venha a facilitar esse processo de reurbanização e impedir essa, vamos dizer, esse processo contínuo que a gente tem de invasões de áreas tocadas com quase uma indústria pelo crime organizado. Acho que são as ações que a gente tem que tomar.